quer melhorar o teu físico, ficar com ele mais seco, mais estético e ainda assim poder comer mais, então, meu amigo, faz cardio. E não é só por causa de caloria. Pesquisadores em estudo colocaram pessoas destreinadas para correr e observaram um aumento de 14% de massa muscular nessas mesmas pessoas nos vastos laterais das coxas delas. Isso significa então que o cardio é a melhor coisa para hipertrofia? Não, mas com certeza ele pode ajudar. Esse estudo, além de observar esse aumento de massa muscular, viu que o ambiente metabólico dessas pessoas melhorou e melhorou muito. E isso se deve a vários fatores que eu vou explicar para vocês aqui. E são inúmeros benefícios, gente, de fazer o cardio da maneira correta. Então vamos aos benefícios. O primeiro deles é a diminuição da quebra de proteínas. E eu não sei se você sabe, mas seus músculos são formados de proteínas. Logo, o cardio com certeza te ajuda a manter essa massa muscular, caso algo aconteça. Então isso é muito importante. Um dos maiores benefícios do cardio também é a melhora da síntese e ressíntese de ATP pela formação de mais mitocôndrias. Ou seja, você é muito mais eficiente em gerar muito mais energia, certo? Você gera mais energia mais rápido. Isso faz com que você tenha um potencial de ação muito maior e pode te ajudar muito a levantar as cargas que você levanta na academia. Outro grande benefício do cardio é a diminuição do estresse oxidativo. Não sei se você sabe, mas estresse oxidativo causa inclusive câncer, sabe? Em excesso. E ele está por todo lugar no nosso mundo. Nenhuma pessoa está imune a isso. Existem muitas preocupações e muitas coisas que causam esse estresse. Então, você ter algo que legitimamente e implicitamente diminui isso é muito, muito importante pensando em longevidade e pensando nos ganhos da academia, porque o estresse oxidativo também atrapalha eles. Ele diminui provavelmente a sua capacidade de volume total que você conseguiria carregar e até mesmo a sua percepção de esforço pode ficar alterada. O cardio também diminui a miostatina, que é um fator que limita a hipertrofia muscular, porque o nosso corpo naturalmente não quer ter tantos músculos, ele quer guardar mais gordura, porque há muito tempo atrás nós éramos mais imediatistas. A gente não sabia qual seria o nosso próximo alimento, e por isso a gente precisava estocar gordura e não ter tanto músculo, porque músculos são caros de se manter e necessitam de energia, que era algo escasso naquela época. Além disso, o cardio aumenta a sua síntese proteica, além de deixar a veia mtor muito mais sensível. E para quem não sabe, a veia mtor aumenta o tecido contrátil, ela é responsável por aumentar o tecido contrátil. Então, deixar ela mais sensível a estímulos é muito bom para a hipertrofia. Para simplificar, vem comigo nesse exemplo. Pensa que tu é um atirador de elite e tu tem um rifle muito potente, mas a tua mira ela é pequena, em longas distâncias ela não é tão eficiente. Então, talvez você não consiga acertar os teus alvos da maneira correta. Mas, com o cardio, ele não melhora em si o teu rifle continua o mesmo, mas ele deixa a sua mira muito maior e mais eficiente. Ela vai conseguir acertar os alvos, te permitir acertar os alvos com muito mais eficiência e ela vai te auxiliar e muito nesse processo. É isso que o cardio faz com a musculação. Pensa que o cardio é a sua mira e a musculação é o rifle, ou o seu corpo, tanto faz. Ele vai ajudar demais a você chegar no seu objetivo. Bom, então agora você deve estar se perguntando, pô, show, muito maneiro, vou sair agora, dar uma caminhada, pegar a esteira, dar uma caminhadinha, sair com o meu cachorro. Não é bem assim. Apesar de todos esses benefícios e de que o cardio em baixa intensidade também traz benefícios à saúde, o cardio em alta intensidade é o que a gente está buscando aqui. É ele que vai dar todos esses benefícios que eu citei para vocês, certo? Então não vai ser só uma caminhada, você vai precisar correr. Não vai ser só um joguinho de vôlei, você vai precisar querer realmente jogar aquela partida de vôlei. Ou lutar, que seja, no seu rolo do jiu-jitsu, enfim. Qualquer coisa vai precisar ser feito com intensidade, você vai precisar querer aquilo, não vai poder fazer corpo mole, certo? Só com isso você vai realmente conseguir obter esses benefícios. Falando mais especificamente, você precisa ficar entre 70% a 80% do seu batimento cardíaco total. Isso já vai significar que você provavelmente está fazendo um cardio de alta intensidade. Provavelmente não, você está. Você precisa fazer esse cardio de 3 a 5 vezes na semana, apesar de que a gente sabe, né, o brasileiro médio, eu e você, não conseguimos fazer, às vezes, em tantas frequências assim durante a semana. Então você faz o que você puder. Se você puder 2, faz 120 minutos, daria 1 hora de cardio por dia.
Se você puder fazer só em um dia que seja, faça, é melhor do que não fazer. Além disso, falando sobre tempo, essas sessões precisam ser de 30 a 45 minutos, totalizando no mínimo 120 minutos semanais. Como eu falei antes, 2 dias de 1 hora já dá, mas o ideal é espaçar isso até no máximo 5 vezes, certo? Mas, novamente, se você não consegue, tá tudo bem. O que você conseguir fazer já tá excelente. Com certeza você vai colher muitos desses benefícios que eu citei aqui para vocês. Bom, mas aí eu falei para vocês, né? 70 a 80% dos batimentos cardíacos totais. Como saber isso? Bom, você vai pegar a sua idade e diminuir por 220. Daí você vai multiplicar isso por 0,7. Isso provavelmente é os batimentos cardíacos que você consegue aumentar. Não é a melhor coisa do mundo, isso não vai estar certo para a maioria das pessoas, mas é algo bem proximal, é algo que a gente consegue trabalhar. Para medir esses batimentos cardíacos, você pode ou ter um smartwatch, que seria a melhor opção nesse caso, mas caso você não tiver, para medir essa intensidade, você presta atenção nos seus batimentos cardíacos no momento. Vê se você está com o coração realmente acelerado, se você está com dificuldade para respirar e buscando o ar o tempo inteiro. Isso significa que provavelmente você está fazendo um cardio em alta intensidade. Não precisa ser o tempo inteiro assim. A gente sabe que, por exemplo, partidas de vôlei, jogos de futebol, você não fica o tempo inteiro assim, mas na maior parte do tempo, desses 30 a 45 minutos. Bom, e você também pode estar se perguntando, pô, Léo, mas eu não tô muito afim de correr não, cara. Não gosto, pô, sair correndo em esteira na rua não é muito minha praia. Tá tudo bem, você não precisa correr ou só andar de bicicleta, apesar de serem muito bons. Você pode, por exemplo, praticar vôlei, jogar futebol, praticar luta, fazer qualquer tipo de esporte, tênis, beach tênis, qualquer coisa, contanto que você sinta o que eu falei, né? Você veja os seus batimentos cardíacos aumentarem e principalmente algo que te dê adesão, que você goste de fazer. Não adianta você começar a correr sem gostar, ficar 1, 2 semanas e logo desistir porque não combinou com o teu estilo de vida, com o que você gosta. Então, o mais importante é você fazer o que você gosta, primeiramente, e tentar adequar essa intensidade naquilo que você está fazendo, certo? Um adendo só para quem vai começar a fazer exercícios de muito impacto e não fazia antes, vou contar o meu exemplo, tá? Eu jogava muito vôlei e os movimentos do vôlei são bem específicos, né, de vôlei, e são muito diferentes de uma corrida, por exemplo. E aí eu fui correr e eu corri numa intensidade muito alta porque o meu cardio, em teoria, ele já era bom por causa do vôlei, mas os movimentos da corrida são completamente diferentes. Então eu senti muito desgaste nos meus tendões, ligamentos e até nos músculos, por ter corrido uma intensidade muito alta que a minha capacidade cardiorrespiratória aguentava, mas esses tendões, ligamentos não. E aí isso fez eu ficar com muitas dores e fez eu parar de correr nessa época. Agora eu tô começando e voltando a correr e eu sugiro que você faça isso aos poucos, gradualmente, se você tá nessa situação. Se você não tá, se você já era sedentário, provavelmente o seu cardiovascular vai estar compatível com a dor que você tolera. Mas mesmo assim, vá devagar, não precisa começar a correr logo, você pode só dar uma trotadinha, ficar num pace bem baixo, isso já vai ser suficiente e com o tempo você vai se adaptando até ficar ótimo, até ficar excelente. Então, tenha paciência no processo, aproveite o processo. Ele provavelmente é a melhor parte da jornada. Um último adendo, caso eu imagino que você esteja vendo esse vídeo, você faça musculação, né? Já que você busca hipertrofia, ou crossfit também, pode ser. Eu só te recomendo a espaçar bem essas atividades. Não fazer o cardio antes da musculação, se o seu foco ainda for musculação, principalmente num horário muito próximo. Então, se você treina, por exemplo, de noite, seria interessante você correr de manhã. Ou se você treina de manhã, seria interessante você correr à tarde ou à noite, para deixar esses intervalos distantes. Óbvio que às vezes não dá, mas se for o caso de você ter que fazer os dois no mesmo momento, faça musculação antes, porque a atividade cardiovascular, assim como a musculação, depleta bastante glicogênio. E esse glicogênio é essencial para você conseguir fazer força, conseguir ter rendimento na academia. Então, sempre faça o cardio depois da musculação e até de preferência ainda se você conseguir em dias diferentes. Vamos supor, se você treina 4 vezes na semana, seria ideal que você fizesse o seu cardio nos seus dias de descanso da musculação. E principalmente
longe dos dias de perna, principalmente, porque a maioria dos cardios exigem muito mais das nossas pernas. Então, essa é a última recomendação, deixe eles mais separados, espaçados, que aí você vai conseguir ter um aproveitamento melhor das duas atividades, sem nenhuma prejudicar a outra, e sim, somente se potencializarem e elas se complementarem e fazerem você evoluir numa escala muito maior, certo? Então, para o vídeo de hoje foi isso. Eu vou deixar as referências, eu coloquei na tela em algum momento desse vídeo, mas eu também vou deixar o nome do artigo nos comentários do vídeo. Vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal, vão ter mais muitos conteúdos sobre esse. Eu acredito que esse seja o primeiro vídeo que eu esteja postando. Então, dá like, se inscreve e me segue no Instagram, é @NutriLeoRibeiro, certo? Me segue lá, dá uma força lá, eu vou falar sobre musculação, sobre dieta no geral e sobre agora essa jornada minha que eu tô começando a correr também. Então, dá essa força pra gente. Se esse vídeo foi útil, dá o like para ajudar a gente. Muito obrigado e até a próxima.